início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério em tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Santo é o teu nome. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Mateus 12, 24, 25. Hoje nós vamos estar falando sobre a família, sobre essa célula máter, como se alguns estudiosos, eles definem a família e qual a importância dela. Claro que eu não vou aqui me aprofundar, não, vai ser a gente fazer apenas algumas reflexões e a gente imaginar o que está acontecendo. Existem 3 perguntas básicas, né? Quem é você, onde você está e onde você quer chegar. Essas são as perguntas que movem as pessoas. Saber quem é você ter total compreensão da sua identidade, né? Saber onde você está é você conseguir definir qual é o teu estado agora, e onde você quer chegar é o seu alvo. Porém, se você não sabe onde você está, dificilmente você vai chegar a algum lugar. Então é importante que a gente entenda algumas coisas. Esse capítulo 12, versículo 24 e 25 de Mateus, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Primeira, eu acredito que aqui é o cerne, é a questão de tudo, né? Jesus deixa bem claro aqui que se dividir uma casa, não importa a nação poderosa, não importa o que for. Inclusive, é dito aqui, Jesus disse que até Satanás, o reino dele não iria subsistir se ele se dividisse, tá? Então aqui é a grande questão. Só que o diabo sabe disso, né? O diabo sabe que essa é a grande, o centro, a parte onde que você poderia colocar um explosivo e demolir todo o edifício. É aqui a parte sensível. Então, nós precisamos compreender o que é realmente a família. Mas para isso, a gente precisa fazer uma reflexão. Por que Deus fez o homem e a mulher? Qual o objetivo?
E por que ele fez só o homem e a mulher? Tá? Se vocês analisarem todo tipo de ataque contra a família, às vezes você não percebe, mas até os ativistas do meio ambiente, eles também são contra os homens. Eles também querem destruir os homens. E você não precisa nem acreditar em mim, é só você entrar no Google e pesquisar as placas da Geórgia, aí você vai ver o que está escrito lá. O primeiro mandamento deles é que a população deveria se reduzir a 500 milhões de pessoas só. Somos 7 bilhões, então 6 bilhões e meio tem que desaparecer, na visão desses homens. Agora vejam só uma coisa, essas pessoas se tornaram autoridades para vocês, e tudo que eles falam viram leis, tudo que eles falam vira regra para você, e você não questiona, você não pergunta se é certo, se é bom, você segue como um ratinho em laboratório. Agora imagine só, se você soubesse que alguém está disposto a te envenenar, te matar, você tomaria água na mão dessa pessoa? Provavelmente não, né? Esse é o problema, querido. A gente não sabe quem está dando água para nós e quais as intenções deles. Porém, é importante quando a gente fala sobre homem e mulher, porque essa é a origem, a base de toda a família, porque a família, ela exige outros entes que participem para se tornar uma família, por enquanto é um casal, mas a palavra homem e mulher no nosso português não faz muito sentido, não tem muita ideia. Porém, no hebraico, a língua original, ela é muito mais profunda do que a gente pode entender. Diz Chesterton, a família pode ser claramente caracterizada como suprema instituição humana. Todos deveriam admitir que ela tem sido, até agora, a célula-mãe e a unidade central de quase todas as sociedades. São homens. Chesterton, ele é reverenciado por vários escritores renomados, tá? Tem uma outra coisa aqui que eu acho interessante, que diz o seguinte, um certo escritor, ele atestou com maestria de que não se pode estudar sociologicamente um povo, e muito menos o seu caráter, se esquecendo da estrutura elementar, a família. A família é a célula máter responsável não só pela sua reprodução biológica, mas também pela reprodução da ordem moral do organismo social, porque é através da socialização familiar que se transmite os valores nucleares da sociedade. Por isso que a família transmite hereditariamente, não só os genes dos pais, mas também os genes da moral social, sem a qual a ordem social estaria ameaçada. Por isso mesmo, a família é uma estrutura elementar, portanto, uma instituição basilar da sociedade, sem a qual este complexo edifício social desabaria. E devido ao fato da família ser uma das instituições responsáveis pela formação da consciência moral dos indivíduos, faz dela um dos alvos principais de muitos partidos políticos, movimentos contraculturais e personalidades intelectuais. Esta preocupação com a família enquanto sustentáculo da ordem não começou agora, mas sim há muito e muito tempo. O que nós estamos vendo, por exemplo, na mídia, ultimamente, não começou ontem, tá? Então, preste bem atenção. A família, ela é essa base de toda uma sociedade. Agora, você preste bem atenção. Deus, ao instituir a família no Éden, Deus capacita, Deus deixa com esse casal a capacidade de produzir todo tipo de cultura na terra. O homem só consegue produzir cultura porque Deus deixou isso no casal. O homem só consegue produzir ciência porque Deus deixou isso. Então, tudo que o homem descobre, ele só descobre porque Deus deixou o caminho. Então, quando Deus institui o casal, Ele diz, agora façam isso, isso e aquilo, se multipliquem. Por que Deus faz isso? Porque aí o homem pode, a mulher agora pode, os dois podem sim compor ou coroar a criação de Deus. Satanás assiste tudo isso. Satanás, ele era o alvo no céu, ele era o aferidor de medidas. Ele era aquele que chamava a atenção, porém agora os olhos de Deus estão sobre um ser muito inferior que ele. Toma o lugar das atenções que era dele.
Então ele começa a intentar, ele olha para aquele ser que é muito, muito abaixo dele, ele observa Adão, ele não já chega no Éden, já chutando o pau da barraca, não, ele observa. Tem alguma coisa neles que eu preciso tirar. E por que Satanás odeia a família? Se você olhar as propagandas, o que passa na TV, o que é fomentado, a pornografia, a banalização, o divórcio, a imoralidade, quando você começa a observar tudo isso, você vê que há uma desconstrução da noção bíblica de família. Porque é Deus quem institui isso, é Deus quem coloca isso. E então Satanás, ele vai projetar algo para que essa família caia no meio do caminho e não possa completar o que a família original de Deus, pensada por Deus, pode realizar. Como que Satanás faz isso? É óbvio que ele usa seus agentes. E um dos agentes que ele mais tem usado, quem? Provérbios 29:2 diz: quando são os justos que ascendem ao poder, então toda a população se alegra. Mas quando é um homem corrupto que domina o povo, este pode gemer. Observe bem que no nosso país não temos reis. Então, quem é o soberano da nação não é por questões de ordem familiar, e sim por questão do voto. Então, o soberano que te governa foi você quem colocou lá. 2018 será o ano onde que você deverá fazer uma análise profunda, extremamente cuidadosa, porque até agora eu não vi um governante no Brasil que não fosse contra Deus, e tudo que se chama Deus, até os que prometeram que não iria contra a fé cristã foram. Quando assumiram, atacaram a família e tentaram prejudicar de todas as formas. Enquanto eles criam leis para que você seja proibido, pai, de corrigir os seus filhos, ele abre uma outra lei para caso o filho cometer um crime, você, pai, vai preso. Mas você não pode repreendê-lo, mas você pode ser preso pelo crime do seu filho. É isso que nós estamos colocando. Então, a Bíblia deixa bem claro: filho, quando o justo ascende, todo o povo se alegra. Quando o ímpio toma o lugar, aí você vai gemer. Então, é isso que vai acontecer. Em 2018, eu dou um conselho para todos vocês: comecem a pesquisar, comecem a estudar, porque o diabo também, meu irmão, se transfigura em anjo de luz. O que vai ter de gente dizendo que é crente para ganhar o teu voto, mas faz o teste. Teve uma vez que o irmão falou que apareceu um anjo para ele, e o anjo começou a falar uns negócios meio estranhos para ele. Ele falou assim: esse anjo está meio estranho. Aí ele deu uma olhada de cima a baixo, ele viu que o anjo tinha um pé de pato. Ele disse: esse anjo não é de Deus, não. Tem alguma coisa, acho que ele não colocou a roupa inteira, né? Aí ele disse: Satanás, eu te repreendo. E explodiu, diz ele, né? Aí sumiu. Ele falou: não, aquele anjo estava meio estranho. Cuidado, meu irmão, cuidado. Nós brasileiros esquecemos, meu irmão, nós esquecemos. Toma cuidado. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Aquele que é comprometido com a palavra de Deus, jamais colocará o seu voto ou a sua vida em alguém que luta contra a palavra de Deus, que luta contra a família, que luta contra o padrão do cristianismo. Para mim, você ou está com um problema, ou você realmente não tem opção. Porque, meu irmão, a escolha entre Jesus e Barrabás já foi feita. Com Jesus não tem neutralidade, comigo não ajunta e espalha. Você vai ter que escolher o lado, neutros não cabe nessa guerra. Você vai ter que assumir qual é a tua posição, filho, ou por bem ou por mal. Você vai ter que se posicionar, ou vão posicionar você. Mas vai chegar a hora que tu não vai poder correr mais. Porque Satanás está armando e faz muito tempo. Então alguns dizem: está na mão de Deus, pastor. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Bom, quando você começa a olhar Apocalipse 2:5,
Quando Jesus fala para Éfeso, diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o castiçal, se não se arrependeres. Então, peraí, há uma atitude que Jesus exige de nós para que o mal não sobrevenha sobre nós. Então não vem com esse negócio de dizer: não, vou deixar porque Deus vai resolver. Meu irmão, vai chegar uma hora alguém batendo na tua casa porque você não tem ideia dos projetos desses caras, não. Esses caras são doidos. Há projeto e pensamento de autoridades, fora até do Brasil, onde eles pretendem tirar os filhos dos pais, para o governo criar. Meu irmão, você não tem ideia do negócio. Se você ficar indo da igreja para casa, de casa para a igreja, filho, vão matar você e você não vai nem saber, só vai ver quando chegar no céu. O que eu estou fazendo aqui? Como eles contam com a nossa alienação, que você não saiba. Isso aí, vai e vem, não esquenta a cabeça que eu estou trabalhando por você. Você não tem ideia do que está vindo por aí, meu irmão. A igreja de Pérgamo, de Jesus falou assim: mas poucas coisas tenho contra você, Pérgamo. É que estava acontecendo algumas coisas lá, alguns cidadãozinhos lá meio atrapalhados, e Jesus fala assim: arrependa-te, pois quando não, brevemente virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. Jesus está dizendo, de novo para a igreja: se posiciona, porque senão eu venho e eu vou acertar as contas. Para a igreja de Sardes, para mim, foi uma das mais duras repreensão, porque Jesus diz assim: seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Olha aí, já tem gente pendurado aí para partir. Aí ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende, e se não vigiardes, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Preste bem atenção, querido. Essa vinda como ladrão não é nada boa não, viu? Jesus está dizendo o seguinte: para vocês que se comportam assim, eu serei da mesma forma que um ladrão é para você. A minha vinda não será boa. Então, espera aí, há alguma coisa que nós temos que fazer, Senhor? Sim, há. Se posicione. De que lado você está? Se você ajunta comigo, você não espalha. Se espalha, você não ajunta. Então decida de que lado você vai estar dessa batalha. Então a primeira vez que a gente vê na história da civilização ocidental, que é a nossa, nós temos que definir o significado de termos de casamento e de família. Porque até então, tudo estava indo, meu irmão, que a gente não sabia como que estava acontecendo. Até o momento que cristãos começaram a se posicionar. E pelo que a gente está vendo, está havendo um crescimento muito grande no Brasil de pessoas que são conservadoras, ou seja, que aceitam, mesmo sem ser cristãos, que defendem o padrão do cristianismo e que não querem abrir mão. E essas pessoas estão cada vez em número maior, dizendo assim: olha, aquele que é cristão está se posicionando, dizendo: eu sou crente, e daí? Eu creio em Jesus, sim, e qual é o problema? Então está surgindo isso de uma forma muito maior, não só no Brasil, mas no mundo. Então tem pessoas saindo. Então, meu irmão, se você se acovardar, Deus vai usar até o ímpio. Israel achou que ia apavorar, irmão. Israel achou que ia fazer. Israel fracassou na evangelização. Jesus veio e fez acontecer. Tu está achando que pessoas não vão se converter porque você está abrindo mão de fazer o teu trabalho? Jesus vai levantar outro e vai ganhar essas almas. Jesus vai ter que, se tiver que ele entrar em sonho, ele vai falar com pessoas em sonho e depois tu vai acertar as contas com ele. Por quê? Quem muito é dado, certo? Muitas pessoas falam assim: por que Deus apertou Jonas para ir fazer o negócio lá, pastor? Porque qual era o ofício de Jonas? Profeta. Aceitou o emprego, tem que trabalhar, filho. Quer ser profeta e quando o bicho pega, ah não, isso eu não vou falar não, que eu vou apanhar, vai lá, é teu trabalho. Eu não estou falando com o seu Zezinho não, estou falando com o profeta. Então você tem que colocar na tua posição. Não aceitou? Agora se vira. Tá? Então, o que ele diz? Que ele não tem prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. Com Jesus não tem, meu irmão, conversa. Ou tu está todo com ele, ou tu está fora. Embora Jesus amou o jovem rico,
nada pôde fazer para trazê-lo. Tá? Não fique se apoiando, dizendo, Deus me ama e vai me salvar de qualquer jeito, meu irmão. Lembra do filho pródigo? O pai não foi atrás dele. Ele teve que voltar. Isso revela, meu irmão, o que estamos vivendo agora, uma crise sem precedente, uma crise cultural, sem precedente, de guerras e debates e vai por aí fora. Esse impasse moral, ele possui bases espirituais. Por quê? Porque em 1 João 5,19 é dito, e sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. Ponto. Ou seja, se não vem de Deus, só pode vir do maligno. Acabou, não tem conversa. Quando nós olhamos para a primeira investida de Satanás no casal, os efeitos foram nocivos à família. Por quê? O que aconteceu? Transferência de culpa. Adão tratou de lembrar a Deus que a mulher, quem deu foi Deus. Ele deixou bem claro, Senhor, a mulher que tu me deu, causou esse problema todo, não tem nada a ver com isso. A mulher falou assim, não vou ficar segurando isso não. Foi a serpente. Agora você imagina se tivesse uns 50 animais envolvidos no negócio. Era um passando para o outro. Até hoje isso acontece, né, irmão? Não assume. Foi você, não, foi você. Bom. E aí a transferência de culpa, o que acontece logo em seguida, irmão? O primeiro fratricídio, assassinato entre irmãos. Acontece logo depois o quê? A poligamia. Começa então a se destruir a base da família desde o início. Então a família realmente está sob um ataque cultural e também sob um ataque espiritual, porque o próprio maligno quer destruir, o próprio maligno sabe o que repousa de Deus sobre uma família biblicamente constituída. Ele sabe o que ocorre se uma família continuar. Não é à toa esse ataque. A família, não pensem vocês que aqueles ativistas que querem um novo padrão de família, estão preocupados com essas pessoas. Não estão, não. Eles querem apenas destruir a família existente, porque eles não querem que exista esse padrão, eles não querem criar uma outra família, eles querem destruir a que existe. É só isso. Por quê? É óbvio. Tem muita coisa implícita ali. Primeira coisa, por que Satanás quer destruir tanta família? Porque a família é fundamental para a criação e educação da próxima geração. Olha a responsabilidade. Se eu destruo a família, eu arrebento a próxima geração. Se eu conseguir implodir a família, eu vou conseguir fazer com que a próxima geração seja uma geração de analfabetos intelectuais, de pessoas sem nenhum tipo de sentimento. Por que eu vejo algumas pessoas envolvidas com o Ministério Público, mas que são ativistas, dizendo os filhos não são propriedade dos pais, é do Estado também. Ela deve ter pegado isso no inferno, essa ideia, porque de Deus não foi. Ou é de Deus ou é do maligno, filho. Nós estamos numa guerra, irmão. Quem tiver com medo, fica em casa, porque não tem volta. Estamos numa guerra declarada, espiritual, material, meu irmão. E que o Brasil ainda não caiu, porque algumas colunas Deus está mantendo de pé. E Deus faz isso. Deus levanta alguém. Deus põe alguém no caminho de Satanás para atrapalhar o plano dele. Porque vencendo, vem Jesus. Pronto. Agora, meu irmão, você está do lado do vencedor. Você quer mesmo ser, em vez de ser o protagonista, ser apenas um coadjuvante nesse negócio? Você não gostaria de ter um papel importante? Senhor, eu quero estar nesse negócio aí, Jesus. Eu não quero partir da minha breve vida aqui na terra sem deixar uma marca. Você já olhou para as crianças hoje, irmão? Elas correm, brincam. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas sabem, instintivamente, que alguém as protege. Nós. Por isso que elas brincam mesmo, bagunçam.
Só que elas não têm condição nenhuma de se preparar para aquilo que está vindo. Essa responsabilidade é dessa família que está agora, que está preparando essa geração para segurar as broncas que está vindo aí. E isso Deus deixou com a família. Então ela é o centro da criação e educação da próxima geração, e Deus disse em Deuteronômio 6:6-7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensina-as com paciência a seus filhos. Meu irmão, não tem ninguém que tenha mais paciência do que os pais com os filhos. Não existe. Você não vê que os pais falam abobadamente dos filhos? Nossa, meu filho hoje me deu um chute na perna. Mas é assim, que legal, o pai está lá viajando. Você já percebeu que as crianças, elas falam coisa que se adulto falar, a gente fala, ih rapaz, você está com problema, hein? Só os pais conseguem ficar acordado a noite toda quando seu filho está doente. Só os pais dariam a vida pelos seus filhos, por isso Deus diz, ensina com paciência seus filhos. E o que o Estado quer fazer é tirar esse direito dos pais. Porque nós colocamos lá homens e mulheres que não querem Deus na sociedade, que querem que o cristianismo feche as portas. E vão chegar aqui um dia dizendo, olha, eu luto por você. Mas se continuar lutando assim por mim, é melhor deixar eu morrer sozinho. Não me ajude. Tem certas ajudas que não é bom que ela venha, né? Então, meu irmão, lembre-se, se você entender que é você que detém esse poder, porque você, como família, é a base da sustentação de toda a sociedade. Então é você que está segurando tudo. É a sua família que está impedindo o caos por completo na sociedade. Por isso Satanás quer destruir a família, porque se ele fizer isso, acabou, irmão. Se acabar o laço entre o pai e o filho, o que sobra? Uma vez eu testemunhei numa empresa, o irmão matou o próprio irmão. Deu uma facada, irmão, no coração do irmão dele. Agora, tu sabe o que acontece disso? Se ele faz isso com o irmão dele, o que ele não faz contigo? Essa é a ideia, quebrar esse laço da família, aquilo que faz com que pais suportem as insubordinações dos filhos, que se acham intelectuais, se acham que sabe tudo. Vivem desesperados porque seus pais desapareçam da vida deles. Um dia tu vai lamentar isso, filho. A Bíblia diz em Provérbios 1, do 8 ao 9, ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe, eles são um enfeite na sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Aí o que está se fazendo hoje? Porque a ideia, meu irmão, é o seguinte, no Brasil, o brasileiro é obrigado a colocar o filho na escola, não é isso? Deveria ter um padrão. O que significa escola? Porque nem todas as coisas que estão vendo aí parecem escola. Aí eu falo, eu só vou colocar meu filho quando isso for uma escola. Agora, antes, não antes, mas em alguns lugares longínquos do Brasil, como é que os pais educam os filhos se não tem escola? Como é que essas crianças se preparam para sustentar a família que um dia ele vai ter? Me diz uma coisa, como é que aquela pessoa que nunca estudou na vida sabe o que plantar na terra? Conhece as ervas que se eu e você for lá, a gente come uma envenenada e morre, e ele não. Como que eles sabem disso? Quem os contou, irmão? Deus. Paulo diz, falando para filósofos epicureus, que Deus está perto. Ele deixou uma forma como se mesmo que tateando a gente pudesse encontrá-lo, embora ele não está longe de nós. Sabe? Então, está lá a Bíblia, Provérbios dizendo, para o filho ouvir a instrução do pai e ouvir o ensino da mãe. E o que ele faz? Se rebela contra isso. Porque, meu irmão, alguns são mais fáceis de ser iludidos. Eles acham mesmo que umas boas palavras de um mundo que eles querem criar aí, que não existe, meu irmão, só vai existir na Disneylândia.
Eles nunca vão conseguir criar o mundo que eles querem. E aí, alguns que acham que vai ter esse mundo, migram e falam, eu vou lutar também por esse mundo. No dia que tu não servir mais, eles vão descartar você. Porque é isso que o diabo faz. Sabia? É isso que Satanás faz. A família é o lugar, meu irmão, um centro de aprendizado teológico também. Por quê? A família é a metáfora mais usada na Bíblia. Se você reparar, ela é a metáfora mais usada. Por quê? Mediante a compreensão da família, você vai entender alguns estudos da Bíblia. Quando você entende o que é família, você vai para a Bíblia e você vai entender muitos dos ensinamentos de Deus. Então Deus usa para ensinar sobre a própria natureza de Deus. Ele usa a família. As relações entre os membros dessa família estabelecem um vislumbre do relacionamento de Deus com a própria Trindade. Por quê? O convívio familiar, ele reflete o relacionamento de Deus. Você percebe que no batismo, a voz diz, este é o meu filho amado. Tu vê que em muitos momentos Jesus diz assim, eu e o Pai somos um, o Pai está comigo, eu não estou só. Por que Pai? Por que filho, irmão? Por que Deus ilustra com os padrões de família, quando Ele quer passar algumas verdades? É por essa razão e por esse objetivo que Satanás quer destruir qualquer relacionamento pacífico na família. Por quê? Porque quando uma pessoa chega traumatizada com a família que ele teve, meu irmão, e instintivamente, quando se fala que ele vai vir para a família de Deus, o cérebro dele vai buscar as memórias do que é família. E família para ele é um trauma, família para ele é um lugar ruim. Então ele começa a ter uma concepção do que é família com Deus. Você acha que tem pessoas aqui que não se relacionam com Deus igualzinho como ele se relaciona com o pai dele? Tem. Tem gente que acha que o pai é igualzinho, o que Deus é igualzinho o pai ruim dele. Ele se relaciona. Quando você olha na Bíblia, você vai ver como que era antigamente. Deus onipotente, Senhor grande e terrível. Mas quando Jesus vem, diz, quando orar, orem assim, Pai nosso, que estás no céu. Ele revela o Pai. Ele diz, sabe esse Deus grande e terrível, quer ter um relacionamento entre pai e filho com você. Aí você diz assim, mas o relacionamento entre pai e filho que eu tive foi uma desgraça. Aí você não quer esse relacionamento. Satanás quer desfigurar isso, para que você não pense em ter um relacionamento com Deus, como pai e filho. Deus também usa a família para nos ensinar o Evangelho. Quando Deus justifica alguém em Cristo Jesus, Ele faz o que? A adoção de quê? De filho, para essa pessoa. E aí nós aprendemos que o relacionamento entre nós e Deus é de filho e pai. Aí veja um outro problema. Se Satanás desconfigurar isso na família dele, imagine assim, um pai terrível, um pai ruim, brabo, daqueles complicado. Quando ele aceita Jesus, ele diz assim, agora eu vou ser filho. E se Deus agir da mesma forma que eu agi com meu filho? Comigo. E o filho? E se Deus for igual ao meu pai? Eu não quero um relacionamento desse. Sabe? E aí a adoção. Irmãos, existem pessoas que são adotadas e que são pessoas maravilhosas. Mas é incrível como em muitas ocasiões eu vi sobre adoção, como sempre eles mostram o lado ruim. Mas já teve gente que foi adotados, e esses sim são os seus pais, esse sim é sua mãe, porque ele lhe trouxe educação, lhe aparou, lhe projetou, e pessoas se tornaram pessoas maravilhosas mesmo. Você fala assim, dá a impressão que você fala assim, você é adotado e é assim, gente boa? A gente fica espantado. Nossa, você é adotado? Nossa, nem parece. Como assim não parece? Perceba isso. E Deus, quando Deus faz essa questão, a Bíblia faz essa junção de que Ele nos adota, aí você fala assim, então eu vou ser um vassalo de Deus, é isso? O que Satanás quer? Quebrar toda a possibilidade de relacionamento entre nós e Deus. Qualquer coisa que possa nos impedir de ter um relacionamento mais próximo com Deus. Então, se Satanás destruir esse relacionamento entre pais e filho, ele distorce a mensagem do Evangelho. Então, a família precisa ser atacada de todas as formas. Em Provérbios 11, 29 diz, quem causa problema, sua família herdará somente vento.
e o insensato será servo do sábio. O que é isso, irmão? A rebelião do filho aos pais, para que sejam livres, faz desse rapaz ou essa moça um insensato que será escravizado para aquele que for mais esperto. Será cooptado para que você lute a luta de pessoas que sequer acreditam naquilo. Vocês sabiam que as famílias mais poderosas do mundo fomentam a destruição da família, porém a deles eles não querem? Você sabia que a família deles, eles querem manter a tradição? Você, filho, tem que casar e tem que gerar. Por quê, irmão? Porque só dessa forma a família pode se perpetuar. Porque é preciso do herdeiro para assumir todo o legado. E se eles destruírem a sua família, acabou esse legado. Não passará para gerações, porque não é só a procriação, mas também o legado moral que você dá aos seus filhos. Isso que passa, essas verdades, que a avó dizia, ó filho, não pegue nada de ninguém. A avó não era nem crente, mas já dizia isso. E passava, sabe, alguns princípios que vêm eternamente de geração em geração. Por que eles querem, meu irmão, causar uma guerra entre pais e filhos? Porque eles querem uma ruptura. Ele quer que os filhos não tenham mais nenhuma ligação entre pai e filho, entre filha e mãe. Eles querem separar isso, porque se eles conseguirem, todo o edifício vai ruir, vai cair tudo, meu irmão. Uma outra coisa interessante, que Deus usa o padrão de família para ensinar sobre a igreja, ou seja, a família é o padrão para a igreja e não o contrário. A família que é o padrão para a igreja. Porque Pedro, lá em 1 Pedro 4,17, vai dizer assim, porque já é o tempo e começa agora o julgamento pela casa de Deus. Ele diz, já começa o julgamento pela casa de Deus. E se o primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Quando ele fala de casa, irmão, quando se pensa em casa, nós pensamos em família. Paulo vai dizer em Efésios 2,19, assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Perceba o que Paulo está dizendo aqui, que nós estamos unidos a Deus pela paternidade. E Deus constitui a família dele através de nós. Nós somos família de Deus. Essa é a proposta de Deus. Ou seja, a igreja vai buscar o padrão na família. E aí você pergunta, já que nós somos família, irmão, o que é ser uma família? Então, assim, a vida familiar ajuda a compreender o tipo de comunidade a ser desenvolvida na igreja. E se o padrão de família estiver errado, e se você não souber o que é uma família, como será a comunidade nossa? Como será a configuração da igreja? Se o modelo familiar for casamento entre dois irmãos, entre pais e filhos, isso vai ser refletido na igreja. E já há igrejas assim, evangélicas, pelo menos dita, né? Por que o inimigo quer destruir a família, irmão? Porque nós aqui refletimos a família. Você porque você herdou culturalmente valores na sua família de berço. E você traz isso para cá. É a ideia de família que está aqui na tua mente, que faz você entender, que faz você lutar pelo casamento, que faz você correr atrás, que faz com que você se firme, com que você busque a Deus. É isso. Então, meu irmão, é por essa razão que o inimigo quer destruir a família, porque ele quer distorcer a compreensão sobre a igreja. Já que a igreja é o padrão, imagine Paulo falando assim, nós somos família de Deus. Aí você tem um padrão desconfigurado do que é família. Aí então, meu irmão, já que eu tenho um padrão distorcido de família, eu trago para dentro da igreja isso. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. O que você está disposto a abrir mão por causa de Cristo? Da mesma forma, por exemplo, tem pessoas que ele tem uma vida de promiscuidade com várias mulheres, ele sai por aí afora. Ele não está disposto a abrir mão disso?
por causa de Cristo? Se ele não estiver disposto para abrir mão, se ele estiver dizendo, Jesus está preocupado com a minha felicidade, você não passa de um egoísta. Você não abriu mão da sua vida por ele. Desse modo, para a gente compreender a virtude relacional de Deus, o seu evangelho e a sua igreja, é necessário primeiro compreender a natureza da família que Deus quis, que Deus estabeleceu, e que até hoje é a razão de o mundo estar de pé. Tá? Então a família, ela também é a capacitação para o serviço ao próximo. A família, ela não é atacada apenas porque ela representa, mas também por aquilo que ela produz. Os inimigos da família sabem disso. Deus estabeleceu, de fato Deus estabeleceu para ser o centro de capacitação, tanto da igreja quanto do mundo. A família é isso. Quem desenvolve os trabalhos, irmão, na igreja? Quem produz para a sociedade? São famílias. E quanto mais estruturada essa família, melhor ela produz. A família é a serviço da igreja. Se a gente discorrer sobre relacionamentos corretos na igreja, Paulo ensina o seguinte: aos homens idosos, vocês devem tratá-los como se fossem pais. E diz ele lá em 1 Timóteo 5, do 1 ao 2, não repreenda asperamente os anciãos, mas admoesta-o como pai, os moços como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Irmão, cá entre nós, já está meio desconfigurado o negócio das famílias. Se nós, dependendo da pessoa, você não pode falar isso não. Trata o irmão como você trata o seu pai, irmão. Ele vai e mata, porque é isso que ele faz com o pai dele. Trata a irmã como você trata a sua irmã. Não, está perigoso dizer isso. Paulo falou isso, ele não tem nem ideia. Se ele viesse aqui hoje, acho que ele ia pensar 2 vezes. Porque, meu irmão, perceba que é lógico, a relação de família, ela respinga dentro da igreja. Ela entra dessa porta dentro, irmão. O comportamento, ele vai ser o mesmo. Se o pai, ele é um destruidor de laços, você acha que ele vai fazer o que com a igreja, filho? Vai destruir a igreja. Porque vai trazer isso, meu irmão. É a família que é a base. O que a Bíblia diz que Paulo está dizendo? Ele está indicando que o olhar para a família, devemos olhar para a família como para nos relacionarmos dentro do contexto da igreja. Ou seja, sabe como é que vocês têm que se tratar dentro da igreja? Do jeitinho, olha para a família, é isso que eu quero. Você está entendendo por que o diabo quer destruir a família? Porque se ele destrói a família, e se nós vivermos em família em guerra, destruído, é assim que vai ser a igreja. É dessa forma que nós vamos nos tratar. Nessa mesma carta, Paulo vai dizer o seguinte: há uma razão, precisa considerar que aqueles que vão dirigir a igreja, precisa ver se eles governam bem a casa dele. Ou seja, remete para a família. Veja como é a família dele. E aí você traz ele. Porque, meu irmão, vai ser desgraça atrás de desgraça, meu irmão. Não tem jeito. É princípio bíblico. Então a família, ela serve como padrão para relacionamento da igreja e modelo para a liderança eclesiástica. Você percebe por que Satanás ataca tanto a família? Porque a família é a base de tudo. É o que sustenta tudo. Tudo que a gente faz na igreja pode ser aprendido no contexto familiar. Nasce lá, irmão. Como a avó trata o seu neto, como o seu filho trata você, como você trata o seu filho. Se o maligno consegue destruir esse padrão, as implicações na vida comunitária na igreja será catastrófica. A família também, e o serviço na sociedade, a família presta significante contribuição na sociedade, irmão. Como presta? Meu irmão do céu, quando a família, que é essa célula da comunidade, que é o centro de capacitação de pessoas, de serviço ao próximo, porque quando um pai consegue direcionar o filho no caminho, porque o filho tem escolha, viu, irmão? Ele pode chegar lá na frente e dizer, não quero nada disso, mas quando ele consegue colocar o filho, encaminhar, ele põe um cidadão que vai produzir naquela sociedade. Ele vai pôr verdadeiras pedras preciosas,
Satanás quer o quê? Você já percebeu como que está as escolas, irmãos? Ninguém quer mais estudar, é uma bagunça só. Que tipo de cidadão vai dominar esse mundo daqui para frente, meu? Tá? Então, nesse sentido, irmãos, olha, alguns temas como paternidade, adoção, relacionamento fraternal, harmonia relacional, são encontrados no contexto da família instituída por Deus. Quando Deus cria a família, Ele traz isso na gênese da família, paternidade, adoção. Por que pessoas adotam crianças e cuidam como se fossem verdadeiros pais? Porque está no cerne da família, está no DNA dela. E esses indicadores do Evangelho acabam servindo de parâmetro para as pessoas não cristãs compreender as promessas do Evangelho. Por exemplo, uma pessoa que tem uma família destruída, que entra aqui nessa igreja, e ela começa a sentir o que ela sempre desejou sentir na vida dela e nunca teve. E aí, como essa coisa de paternidade, relacionamento fraternal está transbordando dentro da igreja, essa pessoa começa a se sentir aceita, começa a se sentir parte de uma família. Ela começa então agora a ter pai e mãe, pessoas que cuidam dela. E ela começa então, meu irmão, a ter um entendimento e vir para Deus, porque ela sente isso, e ela começa a entender que família não era aquilo que ela teve, mas que família é isso, e que Deus sempre quis isso para ela, e a partir daquele momento, a história dela começa a ser reescrita, e ela que acreditava que nunca ia ter uma família saudável, começa a pensar e dizer, eu posso ter. Eu vou ter uma família saudável, uma família abençoada, e daquele momento o Senhor interrompe a maldição que vinha sobre a vida dela, e ela começa uma nova história. Por quê, meu irmão? Se você olhar os avós de Jesus, teve um monte de gente ruim, teve gente, meu irmão, que colocava os filhos na fogueira. Imagine, Jesus tinha tudo para dar errado, mas com Jesus começa uma nova história, com Jesus inicia tudo de novo. Então, se tua família for destruída, perde essa referência. E a igreja não pode perder essa referência da família, meu irmão. Por isso nós temos que lutar por isso. Por isso os ataques constantes de Satanás. E para encerrar, a família, ela é a esperança escatológica para o futuro. Por quê? Porque por melhor que seja o relacionamento de uma família, ela ainda não é perfeita. Todos os entes daquela família sabem, não há uma perfeição. Quando eles têm esse entendimento, irmão, eles conseguem conviver com as muitas falhas que cada ente vai ter. Porque são pessoas que estão fragilizadas pelo pecado. Amor e alegria resultante da harmonia entre os cônjuges, aquela alegria, tudo isso, todo esse relacionamento sadio entre pais e filhos, né, entre irmãos, ainda são marcados por imperfeições, ainda um consegue magoar o outro. Só que isso também, essa deficiência da família inspira, sabe o quê? O anelo pelo momento em que as bênçãos do convívio familiar serão eternamente perfeitas. Sabe quando você, que foi órfão, mesmo tendo família, e você é aceito numa família e aquilo faz tão bem você que você fala, eu não queria que isso terminasse nunca. Um dia não vai terminar. Um dia será eterno isso. Mas enquanto isso, Deus quer proporcionar para você uma família que Ele pensou para você. Eu sei o que eu tenho pensado ao respeito de vocês, são pensamentos de bem, de bênção. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer. Tá, irmão? Então, se Satanás desconstruir a família aqui na terra, ele desconstrói a esperança. Porque as pessoas, inconscientemente, elas têm dentro dela a compreensão de que família é um lugar que não se deseja muito estar. Hoje, estão querendo fazer isso com a gente. Por isso esse ataque terrível. Então, meu irmão, após uma breve consideração sobre família, você entende o porquê Satanás a odeia tanto e também a importância que a família tem para Deus, tá? É uma importância para os planos de Deus. Deus quer usar famílias para manter uma sociedade sem que o mal domine por completo, tá? Por isso, o batalhar pela fé, lá no livro de Judas, lá no Evangelho, lá perto do Apocalipse, ele diz, batalhem pela fé que uma vez foi dada a vocês, então defenda
Defenda a família também, lute. Sabe, por isso a batalha pela fé precisa também ser para a proteção da família. Em Provérbios 17:6 diz assim: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. É isso que Satanás quer arrancar de você, e é isso que Deus quer para você. Que os avós se orgulhem dos seus netos, e que os filhos se orgulhem de seus pais. É isso que Deus quer para você, e é isso que Ele quer que você defenda. Ainda que ataquem a minha família, tentando roubar aquilo que é meu, eu vou pra batalha servir ao meu Deus. Enquanto pelejo, Ele cuida dos meus. Minha missão começa no lar. De que adianta uma guerra ganhar e ver minha casa desmoronar? Por isso é Deus quem edifica o meu lar. Ainda que ataquem a minha família, tentando roubar aquilo que é meu. É isso aí, que culto maravilhoso, né? A graça de Deus, o poder de Deus tem nos envolvido. E olha, eu quero dizer uma coisa para você. Nós contamos com você. Vem estar conosco. Eu acredito que Deus tem um grande milagre para realizar na sua vida. E por que não dizer, também na vida da sua família. Vem estar conosco. Nós estamos aqui na rua Dr. Manuel Turim, 171, Macuco Santos. Olha, e as nossas reuniões, nós temos reuniões às segundas-feiras, às 3 horas da tarde, temos quarta-feira às 20 horas, sexta-feira também às 20 horas e domingo nós temos 2 cultos, a escola dominical pela manhã e à noite o grande culto. Então vem estar conosco porque Deus vai abrir os céus e vai derramar ricas bênçãos sobre a sua vida. Eu vou orar por você agora, vou pedir para o Senhor Deus usar da sua bondade e da sua misericórdia e agraciar, favorecer você e toda a sua família. Feche os olhos, por favor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, como o Senhor é lindo, como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é aquele que cuida de nós. E neste momento, Senhor, eu chego a Ti, porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedirmos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. E eu quero pedir, Senhor, quero pedir por essas pessoas que nos assistem. São pessoas, Senhor, que, na verdade, elas têm esse tempo que eles reservaram, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para se envolver na Tua presença. Eu peço que o Senhor olhe para essas pessoas com carinho, com amor, olhe para aquele que está doente, dê saúde. Olha para aquele que está triste, traga alegria, levante o que está caído, mas opera, Senhor, de uma maneira maravilhosa nessas vidas. A Tua palavra diz que, operando o Senhor, quem impedirá? Então, Senhor, trabalhe nessas vidas, trabalhe nessa família, abra a porta do emprego, faça uma obra miraculosa. É o que nós te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Contamos com você. Na minha vida, Deus eterno e Salvador, faz de mim um vaso novo para te render louvor. Meu coração te deseja, eu quero estar perto.
tempo de exaltação. O mais de Deus está por vir, é só abrir o corpo. Chega de sofrimento, porque vai, essa é minha hora de vencer. Não estou sozinho, tem o quê? Tenho Deus que pode. Oh, cante! O que pedimos e o quê? E o que pensamos, Ele pode muito mais. Se está difícil pra Deus não há nada. Muito obrigado por você permitir eu entrar na tua casa e fazer esse convite para você. É um convite muito especial. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Temos visto uma guerra, um projeto do inferno para destruir a família. Mas o nosso Deus, que é um Deus bom, que veio e conhece todas as coisas, nos deu uma direção. Para toda segunda-feira, nós fazemos a tarde do clamor pela família. Então, nós estamos aqui na Rua Manuel Torinho, toda segunda-feira, a partir das 14 horas. Das 14 às 15, nós oramos pela família. Nós estamos jejuando, clamando e orando para que a sua família não fracasse. Mas você tem que vir estar conosco. Faça uma forcinha, sai da sua casa, vem estar conosco. É um dia de jejum, de oração. Vamos lutar com as armas que Deus tem nos dado. Então eu quero te convidar para estar conosco. Tem um grupo de homens e mulheres clamando a Deus. É uma grande tarde do clamor pela família. Então venha fazer parte desse clamor e seja vitoriosa. E veja Deus fazendo milagres. Deus tem feito milagres em muitas famílias. Sabe por quê? Porque a nossa família não pode fracassar. Deus te abençoe. Nós sabemos que o ano 2017, ele está velho, ele está prestes a morrer, ele está prestes a se findar. Mas o ano 2018 vai nascer, aquele ano cheio de expectativa, onde nós temos a certeza que esse ano 2018 vai ser um ano maravilhoso para as nossas vidas, onde nós temos aquela esperança, e por que não dizer uma certeza, que o Senhor Deus que esteve conosco no ano 2017 vai estar conosco no ano 2018. E eu sei que vai ser um ano de milagres, um ano que Deus vai operar de uma maneira grande e poderosa. Então nós desejamos a todos vocês que, na verdade, caminharam junto conosco, a todos vocês que realmente têm o privilégio de nos assistir na TV, que acompanha o Ministério Vida Nova no Facebook, nós desejamos um feliz ano novo. Deus abençoe você e toda a sua família.